Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quinta aula de modelagem matemática. Eu sou a professora Daiane e o tema da nossa aula de hoje é o chocolate. O que será que nós vamos trabalhar matematicamente a partir desse tema um tanto quanto delicioso, né? Quem que não gosta de chocolate? Ele está aí no nosso dia a dia, praticamente todos os dias a gente come chocolate, ou vê alguém comendo um chocolate. O que será que a gente vai estudar de matemática desse tema, o chocolate? Mas antes de nós iniciarmos o nosso tema, nós vamos relembrar um pouco o que nós estamos falando até o momento, né? Nas nossas 4 aulas anteriores de modelagem, nós estudamos aspectos teóricos da modelagem matemática, vimos que existem várias perspectivas em que a modelagem ela pode ser abordada, adotamos uma para ser trabalhada na nossa sala de aula, porque foi como eu falei, essa perspectiva que a gente adota, ela vai ditar os caminhos que nós vamos seguir, bem como o nosso entendimento. Vários autores, cada autor ele tem o seu entendimento de modelagem. Então, a gente adotar esse entendimento é importante para a gente ver qual que será o nosso caminho, o que nós vamos seguir ao longo das nossas aulas. Então, nós adotamos a perspectiva educacional, nós vamos ter o objetivo da aprendizagem, de introduzir conceitos matemáticos e adotamos a modelagem, entendemos a modelagem como uma alternativa pedagógica para se ensinar matemática por meio de problemas não matemáticos. Na aula passada, nós vimos uma outra face da modelagem matemática. A modelagem matemática ela pode ser desenvolvida em sala de aula para você ensinar a fazer modelagem matemática, que é o objetivo dessa disciplina, que vocês conheçam modelagem matemática. Tem um autor, que é o Bassanese, ele fala em um dos seus livros que o nadador, né, não se aprende a nadar se você sentar na beira da piscina e ficar olhando as pessoas a nadarem. Você só vai aprender a nadar se você entrar na piscina e aprender a nadar. Você aprende com o ato de nadar. O mesmo é com modelagem matemática. Não adianta a gente estudar todos os aspectos teóricos que envolvem a modelagem matemática, o que cada autor fala sobre a modelagem matemática, se a gente não colocar a mão na massa, se a gente não fazer modelagem matemática. E quando a gente faz essa modelagem matemática, a gente tem alguns objetivos. Por exemplo, na nossa terceira aula, o meu objetivo era ensinar você a fazer modelagem. Portanto, que o tema que eu trouxe era um tema que abordava um conteúdo matemático do ensino médio, do ensino fundamental, que vocês poderiam desenvolver no ensino médio ou fundamental. Agora, na nossa última aula, na quarta aula, o meu objetivo não era apenas ensinar a fazer modelagem matemática. O meu objetivo também era introduzir um conceito matemático, no caso, o conceito de equações diferenciais ordinárias. Então, nós temos objetivos quando a gente desenvolve atividades de modelagem, geralmente são esses dois. Ou a gente ensina a fazer modelagem e aí o conteúdo matemático ele não é dado tanta importância. O conteúdo matemático que aparecer, a gente trabalha esse conteúdo. Mas quando a gente tem o objetivo de ensinar por meio da modelagem matemática, ensinar algum conteúdo, algum conceito matemático por meio da modelagem, aí a gente tem que pensar numa atividade que vai desenvolver aquele conteúdo, aquele conceito que a gente tinha em mente, que foi o que nós fizemos na aula passada. A atividade da temperatura do café, ela nos levava a uma equação diferencial ordinária. Sempre? Não. Se nós trabalhássemos aquela atividade de uma outra forma, nós poderíamos, por exemplo, trabalhar as ideias de função exponencial, trabalhando ela assim no educação básica. Por isso que eu falo, o desenvolvimento de atividades de modelagem depende dos seus objetivos. Enquanto professor, o que você quer com essa atividade em sala de aula? Pensando nisso, hoje nosso objetivo é o fazer modelagem matemática. Nós vamos relembrar as etapas, nós vamos ver qual que é o caminho que nós passamos para desenvolver uma atividade de modelagem. Então, nós vamos passar pela integração, pela matematização, resolução, interpretação e validação dos nossos resultados, destacando quais os procedimentos que nós vamos fazendo em cada uma dessas atividades. Fazer modelagem matemática, você passa por todas essas etapas. Não é simplesmente fazer uma conta matemática de uma situação-problema. Não, você tem que estudar matematicamente essa situação, mas esse estudo, ele requer seleção de variáveis, ele requer elaboração de hipóteses, ele requer que nós façamos simplificações. Não é simplesmente fazer um monte de conta, não, e é sobre uma situação da realidade, vai além daquilo. E o nosso tema é o chocolate. O que nós vamos estudar a partir desse tema? Acompanhe no quadro quais são os nossos objetivos. O que estudar sobre chocolate? O que será que nós podemos investigar a respeito
dessa temática, dessa situação problema. O que nós podemos estudar de matemática a partir dessa situação? E, como em todas as nossas aulas, como que eu posso, essa atividade ela pode ser desenvolvida em que nível de escolaridade? Como que eu posso trazer essa atividade para a sala de aula? Eu posso levar para os anos iniciais, o ensino fundamental, anos finais, ensino médio, ensino superior. Isso é uma reflexão que você deve fazer, porque você, como um futuro professor, deve trazer essas atividades para a sala de aula. A gente viu que atividades com um tema tão rotineiro, tão do cotidiano, pode despertar o interesse do nosso aluno, pode motivar o nosso aluno a aprender matemática. Essa atividade em especial foi desenvolvida por mim, quando eu estava no meu mestrado, e eu desenvolvi essa atividade para pesquisar alguns aspectos relacionados a raciocínios nos alunos, para desenvolver essa atividade, para resolvê-la, resolvi essa atividade com alunos da licenciatura em matemática, do 4º ano de licenciatura em matemática de uma universidade pública. Então, ela foi feita de modo presencial. E ao pensar essa atividade, ela foi feita de acordo com o segundo momento de familiarização, que nós vimos lá na nossa segunda aula. Eu simplesmente levei o tema para os alunos. Eles buscaram mais informações, eles definiram o problema. E essa atividade mostra que, por exemplo, na sala tinham 6 grupos, 6 ou 5 grupos, se eu não me engano. Todos foram 5 grupos. 5 grupos diferentes. Foram 5 grupos com problemas diferentes, com modelos diferentes, com respostas diferentes. Cada grupo resolveu investigar de uma forma. Eu, que era a 6ª pessoa do grupo, um 6º grupo, por quê? O que acontece? Quando a gente faz atividades de modelagem matemática, a gente também tem que pensar em como que essa atividade pode ser desenvolvida, que conteúdo matemático ela pode ser trabalhada. Apesar de esse não ser o meu objetivo, eu tenho que me planejar, eu tenho que me preparar para a aula. Não é simplesmente escolher um tema e vou para a sala de aula, não. Eu tenho que pensar o que eu posso trabalhar com essa atividade, porque se meu aluno ele não consegue, eu tenho que dar subsídios para ele, para que ele consiga investigar matematicamente essa situação. Então, eu seria o 6º grupo, eu também realizei essa atividade, e a minha resposta e o problema que eu propus a investigar foi totalmente diferente dos outros 5 grupos. Isso só vem para mostrar que a modelagem é algo seu, é algo idiosincrático. A leitura e a interpretação que você faz da situação é sua, né? Cada um vai fazer essa leitura, cada um vai olhar para aspectos diferentes da situação. No quadro eu tenho a referência dessa atividade, essa atividade ela foi adaptada e ela está disponível na dissertação Raciocínio Abdutivo em atividades de modelagem matemática, escrita por mim. E assim como na aula passada, eu trouxe um vídeo para introduzir a ideia do café e nessa aula também eu trouxe um vídeo para a gente introduzir essa ideia do chocolate, que é uma boa ideia para você trazer nas aulas da educação básica. Você pode introduzir as atividades de modelagem matemática com um vídeo. Isso vai deixar os alunos um pouco curiosos, os alunos eles vão se mostrar interessados em ver o que a gente pode estudar a partir daquilo. Então vamos ao nosso vídeo sobre chocolate. Mega Curioso apresenta 9 deliciosas curiosidades sobre o chocolate. O povo asteca já consumia o chocolate na forma líquida por volta de 1300 anos antes de Cristo. A mistura era considerada sagrada, tinha um gosto salgado e ardido e era mais valiosa do que o ouro. Na Europa do século XVI, o chocolate era recomendado como remédio para curar febres, aliviar dores de estômago e refrescar o corpo nos dias quentes. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No início do século XVII, o produto ainda era consumido como uma bebida doce e quente. E a rainha da França e de Navarra, Ana de Áustria, que provavelmente tenha sido a primeira chocólatra da história, não ficava sem suas doses diárias. Ela foi a responsável pela chegada do chocolate à França. J.S. Fry & Sons foi a primeira empresa a produzir o chocolate em barra em 1847. A receita continha pó de cacau, açúcar e manteiga de cacau derretida, formando uma mistura consistente capaz de se solidificar. Yes, science! Na Suíça, cada cidadão consome em média 10 quilos de chocolate por ano. O Brasil fica em 6º lugar na lista, com apenas 2 quilos por pessoa. Além do alto valor energético, o chocolate contém uma substância chamada feniletinamina, que é capaz de aumentar o desejo sexual, mas o efeito só é possível se o chocolate for consumido na forma líquida e em grandes quantidades, o que pode provocar dor de cabeça como efeito colateral. O chocolate branco não é chocolate. A receita desse produto contém manteiga de cacau e não a pasta do cacau, que é uma característica do verdadeiro chocolate. Chocolate é felicidade.
O produto estimula a produção de hormônios na área das emoções, semelhantes aos liberados quando estamos apaixonados. E ele ajuda a combater a depressão, hipertensão, tumores e até o estresse da TPM. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope. Mas os cães devem ficar bem longe dessa delícia. O chocolate possui uma substância chamada teobromina, que provoca crises alérgicas, aumento da pressão arterial, arritmia, taquicardia e até convulsões nos bichinhos. Por isso, pense 2 vezes antes de dar aquele tequinho de ovo de Páscoa para ele. Se você... Como no vídeo passa, né, o chocolate é felicidade. Porém, o chocolate ele está ameaçado. Ao desenvolver essa atividade, eu me deparei com uma reportagem. E essa reportagem ela é um pouco preocupante e para aqueles que gostam tanto de chocolate, como eu, como várias outras pessoas, a reportagem ela é preocupante. Acompanhe no quadro qual é essa reportagem. Fabricantes alertam que o chocolate pode acabar em 2020. Veja, esse chocolate, essa fonte de felicidade, como a gente viu no vídeo, que tem tantos benefícios, que a gente gosta tanto, que é tão consumido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, cada pessoa consome cerca de 2 quilos de chocolate por pessoa, né? E ele pode acabar em 2020. Foi justamente essa reportagem que me levou a criar essa atividade sobre o chocolate. Vamos ver o que essa reportagem fala. Ela fala que a escassez de cacau e o aumento da demanda explicam o alerta. A crise, ela não é algo novo, ela começou em 2012 e essa reportagem ela é de 2014, quando o preço do cacau ela subiu 60%. Grandes fabricantes de chocolates alertam que o produto pode sumir das prateleiras. O principal motivo é a escassez do cacau. O oeste da África, que abastece a indústria do chocolate, ele tem sofrido muito com a seca nos últimos anos. E para piorar, houve uma praga que destruiu 40% das plantações. Sem dinheiro, muitos fazendeiros, em vez de insistirem no cacau, eles decidiram apostar em outros produtos, como o milho. Mas a escassez, né, essa dificuldade para se plantar o cacau nas regiões não é o único motivo. As pessoas estão comendo muito mais chocolate do que a indústria consegue produzir. No vídeo a gente teve que no Brasil são cerca de 2 quilos de chocolate por pessoa. Na Suécia, se eu não me engano, Suécia ou Suíça, não me recordo agora o nome, são 10 quilos de chocolate por pessoa. Veja a diferença. A indústria ela não está conseguindo produzir a quantidade de chocolate que a gente demanda. E na China e no Brasil, particularmente, o consumo ele tem aumentado demais a cada ano. E um terceiro motivo, além então do consumo, do aumento do consumo, da escassez das plantações de cacau, um terceiro motivo é a demanda por chocolate amargo, que também está em alta. E o chocolate amargo, ele tem 70% de cacau, enquanto que o chocolate ao leite, ele só tem 10% de cacau. A crise ela começou em 2012 com o aumento do preço do cacau, que subiu em 60%, e nessa semana, no caso de 2014, 2 grandes fabricantes alertaram que vai faltar chocolate em 2020. Se não houver nenhuma grande mudança ou revolução. Observe que a própria reportagem ela fala, se o cenário continuar da forma que está, se não tiver nenhuma mudança ou revolução, o chocolate pode acabar, ele pode faltar nas nossas prateleiras em 2020. E na África, um grupo de pesquisa de agricultura que está desenvolvendo uma nova espécie de árvore, capaz de produzir 7 vezes mais cacau do que uma árvore comum. Mas o gosto, ele não vai ser mais exatamente o mesmo. Observe que essa reportagem, ela nos traz alguns pontos de interrogação. Será mesmo que esse chocolate ele pode acabar? Será que essas previsões das indústrias, né, elas são corretas ou é apenas uma coisa para deixar todo mundo em alerta, para deixar todo mundo preocupado? A modelagem ela pode ter esse papel de você investigar algumas situações, verificar se aquilo realmente faz sentido, se é verídico aquelas informações ou se é algo só mesmo para deixar as pessoas curiosa ou para deixar as pessoas preocupadas. E nesse caso, a modelagem, a atividade desenvolvida, ela vai ter esse papel. Nós vamos investigar, será mesmo que esse chocolate ele pode sumir das prateleiras em 2020? Segundo a reportagem, fala que as indústrias elas não estão conseguindo produzir a quantidade que nós estamos demandando. A gente consome muito mais do que se produz chocolate. O que será que vai acontecer
com esse chocolate em 2020. Essa é uma das formas, é uma das coisas que a gente pode estudar a partir dessa situação. Nós temos a reportagem. A reportagem, muitas vezes, ela é o que nos dá o insight para a gente estudar algumas atividades, alguns temas. Temos muitas reportagens interessantes na internet, de revistas, né, confiáveis, nós temos que pensar nisso também. E essas reportagens, elas nos dão alguns insights para a gente buscar atividades de modelagem matemática. Você pode procurar em livros, nós temos livros que trazem atividades de modelagem, mas também você pode criar as suas próprias atividades. E às vezes olhar em reportagens, olhar jornais, revistas, pode nos dar alguns insights para desenvolver essas atividades, para criar essas atividades. E a reportagem ela foi justamente um insight para desenvolver essa atividade sobre o chocolate. Na reportagem, nós não temos dados sobre consumo, sobre produção. Só se fala que a produção ela é menor do que o consumo. É isso que tem se falado. Com esse objetivo, nós fomos em busca de mais informações. Não é na etapa da integração que nós nos familiarizamos sobre a situação, nós buscamos informações, coletamos dados. Esses dados, lembre-se, eles podem ser tanto coletados de maneira indireta, quando a gente vai nos sites das revistas, nos jornais, buscar informações, lembrando que essa busca deve ser em sites confiáveis, revistas confiáveis, ou você também pode fazer por meio de experimentos, que foi o caso da nossa última aula. Os dados que a gente trouxe para o café, para a temperatura do café, foram dados experimentais. A gente buscou esses dados, a gente fez um experimento para coletar esses dados. No caso da aula de hoje, não. Esses dados que eu trouxe agora, que eu vou trazer agora, sobre o consumo e a produção do chocolate, são dados disponíveis na internet. Acompanhe no quadro. Em uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, em 2013, revelou que mais de 7 em cada 10 brasileiros consomem chocolate. Então, são muitas pessoas no Brasil consumindo chocolate. E segundo a reportagem, o aumento do consumo de chocolate no Brasil e na China tem aumentado. O estudo foi realizado pelo Ibope Inteligência e mostrou que 75% da população consomem o alimento e 35% não troca o chocolate por outro alimento. Os gráficos abaixo vão mostrar algumas informações a respeito do chocolate. Aqui nós temos um gráfico e aqui nós temos o segundo gráfico, só que eu trouxe eles na câmera de documentos maior para a gente analisar esses gráficos. Então aqui a gente tem o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês e observe que ele traz um gráfico de barras, né? E ele traz aqui a produção em azul, o consumo aparente em vermelho, a exportação em verde e a importação em roxo, que quase não tem, né? É bem pouco que se importa de chocolate aqui no Brasil, conforme a gente pode observar nesse gráfico. E nós temos de 2001 a 2008 essas informações. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Isso. De 2001 a 2008, as nossas informações. Então, nesse gráfico, como você pode perceber, o que está acontecendo com as barras em azul? Ou seja, com a nossa produção. A nossa produção, observe, ela está aumentando, né? A produção aumenta. Mas, em contrapartida, o consumo, ele também está aumentando. Observe que nessa tabela e nesse gráfico, a gente tem informação aqui de 2008. Produção 517, consumo 487. E no próximo gráfico, que eu vou trazer aqui, nós também temos a informação de 2008. Então, quando a gente for fazer as nossas simplificações, será necessário que a gente faça uma escolha. Nós vamos usar quais dados para 2008? Porque observe que são diferentes. Aqui é 590, 487. E aqui nós tínhamos a produção diferente, né? 517, o consumo se manteve. Então, nós vamos ter que fazer uma escolha, uma simplificação, quando nós formos trabalhar matematicamente esses gráficos. E aqui nesse gráfico, como no anterior, o que nós podemos perceber? Que a produção aumenta, mas o consumo ele está aumentando também. Observe que aqui no ano de 2013, que foi o último ano, é muito próximo a diferença entre consumo e produção. Olha que a diferença é apenas de 10 mil toneladas. É muito pouco. Com o passar dos tempos, essa diferença ela vai diminuindo.
Nós podemos também olhar para a importação e para a exportação. Observe que o Brasil ele importa muito pouco chocolate, né? A produção de chocolate aqui do Brasil, ela parece ser suficiente, né? A importação é bem pouca de chocolate. Com base nessas informações, então nós já vimos a reportagem sobre um possível falta de chocolate em 2020, vimos dados que nos dão suporte para trabalhar problemas. Porque quando a gente pensa na inteiração, nós vamos nos inteirar, nós vamos nos familiarizar sobre a situação. E qual que é o produto final dessa inteiração? É um problema. Só que esse problema ele não pode ser qualquer coisa. Nós temos que ter dados o suficiente para que a gente consiga analisar esse problema matematicamente. Não adianta você criar um problema que você não tenha dados, que você não consiga analisar ele matematicamente. Pensando nisso, eu gostaria que você refletisse sobre a seguinte questão. Qual o problema que nós podemos formular a partir para essa situação? Pense a respeito desses problemas, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito.
antes de discutirmos a respeito de quais problemas que nós podemos estudar a partir da situação do chocolate, eu vou apresentar para vocês um aplicativo, que é o aplicativo Saber. Acompanhem comigo na câmera de documentos. Aqui a gente tem o aplicativo, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. E o que consiste esse aplicativo? Nesse aplicativo você tem acesso aos seus livros das disciplinas do semestre. Por exemplo, aqui já está, né, instalado no tablet, então a gente vem aqui. E como que a gente pode fazer a pesquisa sobre a modelagem, das atividades do livro de modelagem matemática. Então, essa é a tela inicial do aplicativo e você vem aqui na lupazinha aqui em cima e digita modelagem matemática ou o livro de outra disciplina que você queira ter acesso. Então, a gente vem matemática e a gente vem aqui em pesquisar. Ele vai pesquisar os livros, observe que aparece outros livros, né, que tenham a palavra matemática, mas esse daqui é o nosso livro, ó, modelagem matemática. Se você clica nesse livro, você vai ter acesso você vai ter acesso ao seu livro no seu smartphone ou no seu tablet. Então, você consegue acesso a todo o seu livro aqui na palma da sua mão. Então, é uma boa oportunidade, é um bom aplicativo que você possa baixar esse aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, você tem acesso a esse aplicativo e você pode andar com o seu livro das disciplinas anteriores também, você tem acesso nesse aplicativo, você pode andar com o seu livro na palma da sua mão. Então, é uma boa opção para você ter no seu celular, no seu smartphone. Dado o meu recado sobre o aplicativo Saber, agora nós vamos discutir a respeito de quais problemas que a gente pode trabalhar a partir da situação do chocolate. Nós temos N problemas que nós podemos estudar. E esses problemas, eles vão depender do meu objetivo. Eu trouxe um problema. Por quê? Ao desenvolver essa atividade, o que me deixou curiosa foi justamente a escassez do chocolate em 2020. Se vai ter uma escassez, quer dizer que o consumo ele vai ser muito maior do que a produção. A indústria ela não vai conseguir produzir chocolate o suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, pensando nessa ideia e pensando para verificar se realmente a reportagem ela tem um fundo de verdade, realmente aquilo pode acontecer. Se não houver nenhuma mudança, como na reportagem eles salientam, eu trouxe o seguinte problema para a gente estudar. Acompanhe. A partir de qual ano o consumo ele será o mesmo ou próximo da produção? E aí, né, vem a nossa grande dúvida, será que o consumo ele será superior à produção? Porque se a gente consegue verificar, se assume que em algum momento esse consumo ele vai se igualar à produção, ou o consumo vai ser superior ou a produção vai ser superior. Então, a partir do modelo que nós criarmos, nós conseguimos analisar a situação, a gente consegue verificar, fazer essa análise, se o consumo ele vai ser mesmo superior ou não à produção. Temos outros problemas que podem ser investigados? Sim. Você poderia investigar, por exemplo, qual que é o consumo de chocolate em 2020, qual a produção de chocolate em 2020, qual é a quantidade de toneladas exportadas em 2020, qual a quantidade de toneladas importadas em 2020. Observe que todos esses problemas, os nossos dados, o que nós temos em mão, eles não são suficientes para a gente responder ao nosso problema. A gente consegue trabalhar matematicamente esses dados, nós conseguimos analisar a situação, buscar informações nesses dados, de forma que a gente consiga responder ao problema. Como eu disse, volto a falar, não basta a gente escolher um problema que a gente não tenha condições, que a gente não tenha dados, que nós consigamos responder ao nosso problema. Ao elaborar o problema, a gente tem que pensar o que nós temos à nossa disposição para responder esse problema. No quadro, nós temos mais informações sobre a nossa situação. Nós nos inteiramos sobre a situação, nós já definimos o nosso problema, agora nós vamos para a fase da matematização. Na fase da matematização, o que vai acontecer? Nós vamos criar hipóteses e fazer as nossas simplificações. A primeira simplificação que nós vamos fazer
é que o consumo e a produção eles serão analisados sem considerar a importação e a exportação. Então, nós não vamos considerar os valores de importação e de exportação que nos foram dados nas nossas tabelas. Nós vamos olhar apenas para o consumo e a produção de chocolate. E aqui nós vamos fazer outra simplificação. Lembre-se que na nossa tabela nós tínhamos dois valores para produção, consumo, exportação e importação do ano de 2008. Nós vamos considerar que em 2008 a produção é de 590 mil toneladas e o consumo é de 487 mil toneladas, que são as informações do segundo gráfico. E observando os nossos gráficos, o que a gente pode concluir? Vamos aqui na câmera de documentos para a gente ver o nosso gráfico. As nossas hipóteses são informações que nós vamos trabalhar, elaborar, a partir da análise da nossa situação. Então, quando eu analiso a minha situação, eu consigo fazer afirmações sobre essa situação. E quais afirmações nós podemos fazer? Vamos observar o crescimento da produção. Observe que a produção, ela está crescendo com o passar do tempo. Aqui em 2011 a gente tem um pico de 817, depois a gente tem uma diminuição. Mas depois, olhe, no próximo gráfico, nós temos que o consumo, ele também, a produção, ele está crescendo. Esses valores, isso indica o quê? Que a gente pode assumir que apesar de a gente ter alguns pontos em que não há esse crescimento, há um decrescimento, nós podemos afirmar, nós podemos criar a hipótese, considerar que tanto o consumo quanto a produção crescem com o passar do tempo, que é a hipótese que a gente tem aqui no quadro. Então, nós temos que tanto o consumo quanto a produção, eles crescem com o passar do tempo, retornando ao quadro. Nós temos essa hipótese. A hipótese são essas informações, afirmações que nós vamos fazer com base na situação que nós estamos estudando. Considerando, então, que o consumo e a produção crescem, que em 2008 a produção será de 590 mil toneladas, o consumo de 487 mil toneladas, e que a gente não vai considerar a importação e a exportação, nós podemos fazer uma nova tabela, que é essa tabela aqui. Nessa tabela, nós temos a relação do ano, o consumo e a produção. E aqui a gente tem uma nova variável, que é a variável que a gente chama de variável auxiliar, que é o nosso tempo. Nós vamos relacionar o ano a um tempo. O ano de 2001 corresponde ao tempo 0. O ano de 2002 corresponde ao tempo 1. 2003 corresponde ao tempo 2. Essas são as nossas variáveis. O que são as nossas variáveis? As nossas variáveis é aquilo que nós estamos analisando na situação. O que a gente está analisando na nossa situação? Nós estamos analisando o ano, tempo, consumo e produção. Nós queremos saber se o consumo e a produção, eles vão crescer, a qual ponto, em que momento que eles vão se igualar. Essas são as minhas variáveis, é o que eu estou estudando na situação. As nossas hipóteses são afirmações que nós fazemos a partir da análise da situação. E a afirmação, essa hipótese, ela pode ser sim de cunho, como a gente fez, que tanto a produção quanto o consumo, eles crescem com o passar do tempo, ou ela também pode ser de cunho matemático, quando você supõe qual que será a função que ajusta aqueles dados. Por que eu estou falando em função? O nosso modelo vai ser uma função. Nós não queremos descobrir quando que se iguala. Para a gente descobrir quando se iguala, nós vamos ter que analisar as funções que ajustam aquele conjunto de dados que nós temos. E para a gente descobrir qual que é o tipo de função, uma forma da gente analisar é analisando a disposição dos pontos. Como que a gente faz isso? Colocamos o nosso conjunto de dados no software Excel, ou também o GeoGebra, ele também faz essa disposição dos pontos. Você pode escolher o software que você vai utilizar. A gente coloca esses pontos no software e pede para ele fazer um gráfico de dispersão. A partir desse gráfico de dispersão, a gente analisa a disposição dos pontos e verificamos qual que é a função que melhor se adequa ali. Lembrando que nós também temos que pensar na situação problema
em si. Será que uma reta faz sentido para a situação? Uma parábola faz sentido? Uma função exponencial? A gente tem que levar tudo isso em consideração. E foi o que eu fiz, eu joguei os pontos, tanto de produção quanto de consumo, em um gráfico de dispersão para a gente analisar como que é o comportamento desses dados. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos o gráfico do consumo. Então, observe que os valores, eles crescem, né, de certa forma. E a gente considerou que eles sempre vão crescer. Se a gente considera que eles sempre vão crescer, em algum momento a gente vai desconsiderar alguns pontos, né? E lembrando que quando a gente ajusta uma função uma função, ela não necessariamente vai passar por todos os pontos que nós temos. E aqui nós temos também a produção, ó, que acontece mais ou menos a mesma coisa. Ó. Os valores, eles estão crescendo. Então, com base nesses gráficos de dispersão, nas informações que nós temos, eu tenho a seguinte pergunta para você. Qual que é a função que nós podemos utilizar para descrever os dados da produção e do consumo? Pense, né, a partir dos dados, a partir do gráfico de dispersão, sobre essa função, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir qual é a função.
pelos gráficos e pela nossa hipótese, nós levamos em consideração que tanto a produção quanto o consumo, eles vão crescer com o passar do tempo. Então, nós precisamos de uma função que tenha essa característica. Quando a gente trabalha com atividades de modelagem matemática, por exemplo, funções polinomiais, elas não são funções que nós modelamos muito. Por quê? Essas funções, elas são boas para a gente fazer previsões em intervalos de tempo. Quando a gente tem tempos muito grandes, com o passar do tempo muito grande, ela não nos dá boas previsões. Então, pensando nisso, nessa ideia também de que nossa função sempre cresce, nós não poderíamos ter uma função linear, porque no caso da função linear, ela em algum momento ela vai decrescer, então a gente já desconsidera. A parábola até que poderia, porém, como a gente não costuma utilizar muito a parábola justamente por essa característica de que ela em intervalos de tempo pequeno é boa, é uma boa função para a gente ajustar os nossos dados, mas para a gente fazer previsões muito longas, ela já não nos dá bons valores. Isso também é algo que a gente pode analisar numa situação. Você poderia escolher fazer uma parábola para esses dados e, ao final, analisar, falar que para intervalos de tempo pequeno é uma boa opção, mas para intervalos de tempo grande, não. Lembre-se, não tem modelo errado. Tem um modelo que é mais adequado e um modelo que é menos adequado. E pela disposição dos nossos pontos, essa disposição, ela não está bem uma parábola, ela nos lembra uma parábola. Mas em alguns casos, você pode ter a disposição de pontos que você percebe nitidamente que ali é uma parábola. Então, o modelo matemático que você vai trabalhar é uma parábola, mas aí você fala que para intervalos de tempo pequeno, para intervalos de tempo, você consegue fazer boas previsões. Mas para intervalos maiores, você já não consegue fazer essas boas previsões. E se a gente analisar a disposição dos nossos pontos, ela é do tipo exponencial, ela nos lembra uma função do tipo exponencial. Além de analisar a disposição dos pontos, nós também podemos usar um artifício para verificar se realmente é uma função do tipo exponencial ou não. Acompanhe no quadro qual que é esse artifício. Nós podemos fazer a razão entre o termo sucessor menos o termo anterior. Então, nós podemos fazer a razão do consumo, por exemplo, dividindo 313 por 298. Nós vamos obter esse resultado. 376 por 298. Nós vamos obter esse resultado. 298 por 313, nós vamos obter esse resultado. Agora, o 376 por 298, esse resultado. É como se nós fizéssemos essa divisão, AN mais 1 sobre AN. Observe que aqui a razão do consumo, os valores giram sempre em torno de 1, alguma coisa. Aqui nós temos um 0,98, 0,95, que é bem próximo de 1. Quando essa razão você consegue valores próximos, quando você consegue valores bem próximos de um determinado valor, nós vamos ter um tipo específico de função quando isso acontece. O mesmo vai acontecer para quando a gente faz a razão do produto, da produção. Quando a gente faz essa razão, nós também vamos ter valores bem próximos de 1. E quando essa razão ela se aproxima, quando você faz todas essas divisões, ela se aproxima de um valor, isso é um indicativo de que nós temos uma função exponencial, do tipo exponencial, que ela tem essa característica, y igual a que multiplica e elevado a nx, onde a e n são valores constantes. Nós temos que buscar esses valores de acordo com os nossos dados. O n é a nossa constante de proporcionalidade e o a é geralmente a nossa população inicial, o nosso valor inicial. Ao fazer essa razão, você consegue analisar a situação, você consegue verificar se a função exponencial ela é uma boa opção para aquele conjunto de dados. Você tem valores muito próximos. Você vai encontrar sempre valores iguais? Não, você vai encontrar valores próximos. Então, já definimos as nossas hipóteses, as nossas simplificações, já temos um caminho do modelo matemático a ser seguido, mas ainda a gente precisa verificar quais que são as variáveis envolvidas na nossa situação. Lembre-se, as variáveis é aquilo que eu estou estudando. O que a gente está estudando nessa situação? Acompanhe no quadro. Nós temos a produção em função do tempo. Aqui, corrijam, por favor, é consumo em função do tempo. E o N é o nosso tempo. Além desse N, nós também temos a variável auxiliar, que é o nosso ano.
O nosso ano, nós vamos falar que é T. E o que esse ano corresponde? Nós sabemos que o nosso N é igual a T menos 2001. Por que essa expressão? Lembre-se lá, o nosso tempo zero, ele não é o de 2001, corresponde ao ano de 2001. Então, se a gente fizer 2001 menos 2001, nós vamos ter o tempo zero. O nosso tempo 1 corresponde ao ano de 2002. Então, se a gente fizer 2002 menos 2001, nós vamos ter o tempo 1. Então, essa relação aqui, ela também será utilizada e nós vamos utilizá-la posteriormente. Já decidimos as nossas variáveis, agora a gente precisa encontrar os nossos dois modelos matemáticos. Por que dois? Nós vamos encontrar primeiro um modelo para produção em relação ao tempo, depois a gente vai encontrar um modelo para o consumo em relação ao tempo, e nós vamos analisar esses dois modelos e responder ao nosso problema. Então, nós vamos assumir que a função que descreve os dados referentes à produção se comportam de acordo com uma função do tipo exponencial, P de N. Então, a produção em relação ao tempo é igual a P0, que é a produção inicial, e elevado a K vezes N. Nós precisamos agora encontrar quem é P0, quem é K. Como que nós vamos encontrar quem é P0 e quem é K? Nós retomamos os dados da nossa tabela e escolhemos dois valores. Nós temos dois coeficientes para serem encontrados, certo? Se nós temos dois coeficientes, nós vamos precisar de 2 pontos para encontrar esses coeficientes. Se nós tivéssemos 3 coeficientes, nós precisaríamos de 3 pontos para encontrar esses coeficientes. Nós vamos substituir os pontos na nossa função e encontramos. Mas, atente-se, eu escolhi 2 pontos. Você aí escolheu 2 pontos. O seu colega escolheu 2 pontos. Todos nós escolhemos pontos diferentes. O modelo que nós vamos encontrar é o mesmo? Não. Nós vamos ter uma diferença nesses modelos por causa da nossa escolha de pontos. Está errado? Não. Nós vamos ter estimativas diferentes, nós vamos ter uma análise diferente. Mas não está errado, porque não fere as nossas hipóteses, faz sentido na situação que nós estamos estudando, entre outras coisas que nós vamos analisar. Então, se o seu modelo saiu diferente do seu colega, por que isso aconteceu? Porque você escolheu pontos diferentes do dele. Agora, se vocês escolheram o mesmo ponto, o certo seria que se desse o mesmo modelo, mas pontos diferentes levam a modelos diferentes. Eu escolhi os seguintes pontos, acompanhe no quadro. Eu escolhi o ponto 0 e 327, ou seja, no tempo 0 nós temos o valor da produção de 327 mil toneladas e no tempo 8 nós temos o valor da produção de 605 mil toneladas. E com esses pontos agora eu vou substituir aqui na minha função. P de N é igual a P0 elevado a NK. A nossa produção é 327, é igual a P0, o nosso N é 0. Então, nós vamos ter que a produção inicial é de 327. Agora, substituindo o nosso segundo ponto, nós temos que o P de N é 605, o P0 a gente já descobriu, e elevado a 8K, porque o nosso N é 8. Mas nós queremos o valor do K. Então, nós vamos dividir de ambos os lados da igualdade por 327. Quando a gente faz 605 dividido por 327, nós vamos ter 1,8502, é igual a E elevado a 8K. Nós não queremos o valor do K? Para isso, a gente vai usar aquela propriedade. Ln de E elevado a K é igual a K. Então, vamos aplicar Ln de ambos os lados da igualdade. Nós precisamos calcular o Ln de 1,8502. Como que a gente faz esse cálculo? A gente precisa da calculadora científica. Acompanhe aqui na câmera de documentos como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, na calculadora científica, nós temos aqui a função Ln. Basta que você acione essa função. Então, vamos ligar a calculadora, né? Porque minha calculadora estava desligada. Ln de quanto? 1,8502. Esse é o valor que nós queremos calcular. Igual a esse valor. Só que a gente tem isso igual a 8K. A gente não quer o valor de 8K. Nós queremos o valor de apenas 1K. Por isso, a gente divide isso por 8. Quando a gente divide, nós vamos obter aproximadamente 0,7691, conforme a gente pode ver no quadro. Então, o valor do nosso K é esse daqui. Como que a gente calcula Ln?
calculadora científica. Você precisa ter a calculadora científica para realizar algumas contas, né, necessárias para encontrar os valores dos nossos coeficientes. Encontramos o valor do K. Com isso, a função que vai descrever a produção, ela vai ser dada por 327 e elevado a esse valor. Mas lembre-se que a nossa variável n, ela é o mesmo que t menos 2001. O que acontece? Se a gente deixar nessa variável aqui, nós vamos precisar saber o ano, ele corresponde a qual tempo. Por exemplo, o ano de 2020, a qual tempo que corresponde? Como nós temos as informações que a gente começou em 2001, nós conseguimos fazer essa correspondência. Mas imagine se você não tem essas informações. Então, nós não conseguiríamos fazer essa correspondência em especial. Então, a gente pode substituir o N por essa igualdade. Então, nós temos que a população em relação ao tempo, a produção em relação ao tempo, perdão, e não população, é de 327 e elevado a 0,0769 T menos 2001, onde T é o ano. Então, aqui a gente só substitui o ano de 2020, o ano de 2030. Com essa mudança, a gente consegue fazer. Tá errado deixar só no N? Não, mas vai ser mais difícil a gente fazer previsões se a gente for olhar só para o modelo e não para o resto da situação. Como eu disse, a gente consegue fazer essa associação do tempo com o ano porque a gente tem os dados da tabela. Mas imagine se a gente não tivesse esses dados. Então, é algo para a gente pensar também. E para a gente calcular agora o modelo para o consumo, é totalmente de maneira análoga, porque a gente considerou que em ambos os casos a função vai crescer, né? Tanto a produção quanto o consumo, eles crescem ao longo do tempo. E a gente fez as razões, e as razões elas estão dando muito próximas, o que isso indica que é uma função do tipo exponencial. Então, nós vamos fazer um processo análogo ao da produção para encontrar a função do consumo. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aqui que, assumindo que a função que descreve os dados referente ao consumo se comportam de acordo com uma função desse tipo, nós vamos agora encontrar os valores de C0 e K. Lembre-se, se eu escolher pontos diferentes, o meu modelo vai dar diferente do modelo do seu colega. Então, nós vamos escolher o 0 e o 298. Observe que eu escolhi o mesmo tempo, 0 e 8. Uma coisa também que é bom a gente, quando vamos escolher pontos para substituir nas nossas funções, é escolher pontos mais afastados. A gente procura sempre escolher esses pontos mais afastados e não pontos muito próximos, porque a previsão, a estimativa, ela é melhor dessa forma. Substituindo o 0, nós vamos encontrar que o C0 é 298 e agora a gente substitui o 8. Nós temos que, no tempo 8, o consumo é de 580. Então, nós temos aqui 580 é igual a 298 e elevado a 8K, porque os nossos valores, eles são os mesmos. Então, nós vamos ter E elevado a 8K, nós queremos o valor de K, dividimos de ambos os lados da igualdade por 298, nós vamos ter esse valor, E elevado a 8K. Aqui, mais uma vez, a gente utiliza ln de E elevado a K é igual a K. Então, a gente aplica ln de ambos os lados da igualdade. Lembre-se, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Como que eu calculo esse ln, professora? Calculadora científica. Na sua calculadora, você tem a função ln. Calculando esse valor do ln, nós queremos o valor de 1K apenas, não 8. Então, eu vou dividir esse valor desse resultado por 8. Quando eu faço essa divisão, nós vamos ter K é igual a 0,0832. Então, o nosso modelo, a função que vai descrever o consumo, é dada por C de N igual a 298 e elevado a 0,832. Mas assim como na produção, nós também podemos fazer essa mudança de variáveis. Nós sabemos que N é igual a T menos 2001. Então, nós podemos reescrever o nosso modelo em C de T é igual a 298 e elevado a 0,0832 elevado a T menos 2001. Onde T é o meu ano. Com isso, a gente encontra os nossos dois modelos matemáticos. Nós encontramos um modelo tanto para a função consumo, para os dados do consumo, quanto para os dados da
Produção. Acabamos? Não, a gente ainda tem uma outra etapa da modelagem matemática. Essa etapa de encontrar o modelo matemático é a etapa da resolução. Nós buscamos um modelo para nos ajudar a resolver o nosso problema. Mas depois que a gente busca esse modelo, é necessário que nós interpretemos e validemos esse modelo. Então é necessário que a gente haja uma interpretação e uma validação. E é nesse sentido que eu tenho a pergunta para você. Acompanhe. E a validação desses dois modelos, como que pode ser realizada? Como que eu posso realizar a validação no caso desses dois modelos? Pense a respeito, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir sobre essa etapa da modelagem.
A validação, nesse caso, a gente pode fazer comparando quais são os valores reais com os valores modelados, que é o que eu já falei. Na aula passada eu falei sobre isso. Quando nós temos um conjunto de dados, o normal a se fazer, o costume, né, de se fazer é fazer estimativas com o modelo que nós encontramos. E é isso que nós fizemos. Acompanhe no quadro. Então, aqui nós temos a validação, nós temos os valores tanto para produção, os valores reais da produção e do consumo, e aqui a validação. Observe que nós temos valores bem próximos, olha. Aqui no ano de 2004, no consumo, nós temos 382 contra 376, 465 contra 490. É um modelo que vai nos dar boas previsões. Outra forma também da gente validar os nossos modelos matemáticos é fazendo gráficos de dispersão e comparando os valores reais com os valores modelados, que eu trouxe aqui na Câmara de Documentos melhor para você. Então, nós temos aqui, deixa eu só dar -1 aqui. Nós temos aqui a validação do nosso consumo. Observe que os pontinhos em laranja ou vermelho, eles são a validação e em azul são o consumo. Observe que não toca em todos os pontos vermelhos, eles não estão em cima dos pontos azuis. Isso é ruim? Isso quer dizer que o nosso modelo está ruim? Não, o nosso modelo é bom, ele faz boas previsões. Se nós formos analisar a diferença dos valores na nossa tabela, nós vamos perceber que a diferença é uma diferença aceitável. O que nós não poderíamos, por exemplo, é se a gente tivesse uma curva azul aqui e uma curva vermelha aqui, com pontos totalmente longe um do outro. Isso, o nosso modelo, ele não faria boas previsões. Nós temos também a validação para a produção aqui. Observe que aqui a gente ainda tem pontos mais próximos ainda do que no consumo. Então, essa é uma outra forma da gente fazer a validação. A gente pode comparar, a gente compara os valores modelados com os nossos valores reais. Como que a gente faz esses valores modelados? A gente substitui o nosso tempo na função que nós encontramos. E a gente compara esses valores. Uma boa forma de comparar é fazendo o gráfico de dispersão dos dois e sobrepondo eles para a gente verificar como que está a disposição dos pontos, como que está o comportamento das funções. Fizemos a validação, chegamos à conclusão que sim, é um bom modelo que vai nos trazer boas previsões para o que a gente quer analisar. Acabamos? Não, a gente ainda tem que retomar ao nosso problema, a gente não respondeu o nosso problema. Lembre-se, em atividades de modelagem matemática, o modelo matemático, ele não nem sempre ele é a resposta ao nosso problema. Há casos que sim, ele é a resposta, mas há casos que não, que a gente utiliza esse modelo para responder o nosso problema. Na aula passada, o modelo foi a resposta. Agora, aqui não. A gente vai utilizar esse modelo para responder o nosso problema. Então, no quadro, nós vamos retomar o nosso problema. Nós encontramos esses dois modelos matemáticos, tanto para consumo quanto para produção, e aí nós temos o nosso problema. A partir de qual ano o consumo ele será o mesmo ou próximo da produção? Como que a gente pode fazer, como que a gente pode descobrir a partir de qual ano esse consumo ele será o mesmo ou próximo da produção? Pense a respeito que daqui a pouco eu retorno para a gente realizar os cálculos e descobrir se realmente o chocolate ele será escasso em 2020.
Antes da gente descobrir em qual ano que a consumo é igual, se iguala ou não à produção, eu gostaria de lembrá-los, para preencher o relatório do avaliar. Esse relatório ele está presente para o questionário do avaliar, ele está presente para vocês até o dia 6/11. Vocês precisam responder esse questionário. E onde vocês encontram esse questionário? Esse questionário, o link para você acessá-lo, está disponível no seu ambiente de aprendizagem. Então, responda ao questionário do avaliar, se você ainda não respondeu. Se você respondeu, que bom, né, que você já fez essa atividade. E agora a gente tem que descobrir qual ano que o consumo e a produção eles se igualam. Se nós analisarmos o gráfico, nós podemos ter uma ideia. Acompanhe na câmera de documentos esse gráfico. Aqui na câmera de documentos, nós vamos ter a comparação tanto da validação do consumo, quanto a validação da produção. Observe que a produção está em vermelho e o consumo está em azul. Em um determinado tempo, o azul ele se sobressai ao vermelho. Observe que aqui, depois de 2015, os valores do meu consumo, eles começam a sobressair o valor da minha produção. Como que a gente vai descobrir esse ano? Vamos ao quadro para a gente descobrir qual que é esse valor. Nós temos as nossas duas funções. O que nós vamos fazer é igualá-la. Nós queremos um valor em que tanto a produção quanto o consumo, eles sejam o mesmo. Então, a gente iguala as nossas duas funções. Nós vamos ter 298 e elevado a 0,0008, aqui é 8, não 0, 32N, é igual a 327 e elevado a 0,0769 N. Agora nós vamos fazer manipulações matemáticas, operações matemáticas, para que a gente consiga encontrar o valor do N. A primeira coisa a se fazer é dividir de ambos os lados da igualdade por 327. Então, nós vamos ter 298 dividido por 327 e elevado a 0,0832N é igual a E elevado a 0,0769N. Mas nós queremos o valor do N, então nós vamos dividir de ambos os lados da igualdade por esse valor. 298 por 327, nós vamos ter 0,911314984, com todas as casas da calculadora. Nós vamos ter isso igual a E 0,0769N dividido por E 0,0832N. Aqui, nós vamos usar a propriedade de divisão de potências de mesma base. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, nós vamos ter 0,911314984 igual a E elevado a essa diferença, 0,0769N menos 0,0832. Nós vamos ter E elevado a menos 0,00063N. Agora, nós precisamos encontrar o valor do N. Qual que é a propriedade que a gente vem utilizando ao longo de todas as nossas aulas? Ln de E elevado a K é igual a K. Então, nós precisamos aplicar Ln de ambos os lados da igualdade. Nós vamos ter Ln de 0,911314984 vai ser igual, quando eu aplico Ln desse valor, nós vamos ter apenas o expoente, menos 0,063N. Mas a gente quer o valor do N. Como que a gente calcula esse Ln? Na calculadora. Ao calcular esse Ln na calculadora, você vai perceber que vai dar um valor negativo. Então, nós vamos dividir negativo por esse. Para a gente descobrir o N, nós temos que dividir o resultado desse Ln por esse valor. Quando a gente faz isso, nós vamos obter que o nosso N é aproximadamente 14,74. Ou seja, o nosso N é igual a 15. Por quê? Não temos N 14,74. A gente está trabalhando N com o tempo. Nós descobrimos o N, é 15. Se a gente retomar lá na tabela, a gente consegue descobrir
qual que é esse tempo que é correspondência ao ano. Ou a gente pode usar a nossa formulazinha que a gente tinha. A gente tinha que N é igual a T menos 2001. Então, a gente vai descobrir qual que é o ano. O nosso N é 15, é igual a T menos 2001. Nosso T é igual a 2001 mais 15, 2016. O que isso quer dizer? Que no ano de 2016, de acordo com as condições que nós tínhamos, de acordo com as nossas hipóteses, de acordo com a situação que nós analisamos, o consumo e a produção já eram iguais. E quando nós analisamos o gráfico que eu trouxe para vocês, nós podemos perceber o quê? Que o consumo, depois de 2016, ele aumenta, né? Ele supera a produção. Então, o que a gente pode concluir? Que se nada mudar, se não tiver nenhuma mudança drástica, se tudo continuar da forma como está, o chocolate ele pode sim ser escasso em 2020, porque o consumo ele já é superior à produção. O que pode acontecer, o que isso pode acarretar? Que a gente importe mais, que o preço do chocolate seja muito elevado. No vídeo, nós falamos, no vídeo que eu mostrei no início, fala-se que o chocolate ele tinha preço de ouro. Pode ser que o chocolate ele volte a ter esse preço de ouro por causa da sua escassez. Observe que essa atividade a gente analisou um tema do cotidiano e que pode muito bem ser trabalhada na educação básica, no ensino superior, o que depende do nosso objetivo. Essa seria uma boa atividade para a gente introduzir o conceito de função exponencial, por exemplo, para os nossos alunos do ensino médio. E com isso, eu finalizo a minha aula de hoje. Até a nossa próxima aula.